A história da arte é a história da sociedade? O que significa arte para você? A leitura da imagem também é leitura da obra de arte? Essas são algumas questões que estão na relação de pensamento quando nos propomos a refletir sobre a arte, a sociedade, a leitura, porque a arte na sociedade ela vem se desenvolvendo ao longo da história, desde muito tempo, com os homens na cavernas que já produziam imagens na caverna. Essas imagens elas tinham um propósito, assim como nas outras civilizações posterior aos homens da caverna, evidente, que vem mostrando a diversidade de imagens que são construídas nas paredes, que são construídas na arquitetura e vai se desenvolvendo, se desenrolando no tempo com uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação, ela chega no nosso mundo contemporâneo como fundamental para se pensar o mundo, né? Hoje a gente não se relaciona mais com o mundo sem imagem. Você compraria uma revista em quadrinhos sem imagens, só com os textos? Você compraria um jornal sem fotografias? Você compraria algum impresso hoje, ou um audiovisual, né, como o nome já diz, que não tivesse imagem? Pois é. O nosso mundo, que é cheio de imagens, ele traz essa propositiva que vem se acumulando historicamente a nossa participação no mundo com elas, com as imagens, né? Então, se a gente for buscar na própria história a relação das imagens, né, primeiro pensar, né, o que é, eu estou falando de imagem, mas o que é imagem, né? Pode perguntar assim, Alicia, o que é a imagem então? Imagem é uma representação especificamente visual, em que alimenta as nossas percepções, alimenta os nossos repertórios, e nós temos como referência nas nossas lembranças, nas nossas memórias, alguma imagem de um determinado passado, né? E a imagem ela é uma representação. Então, por isso que a imagem ela também pertence à obra de arte, porque o artista ele faz uma representação do mundo real, de alguma coisa do mundo, né, que traz do mundo para ser representado. Mesmo que seja abstrato, ele traz uma representação desse mundo abstrato que passa pelos filtros do intelectual do artista, e ele transforma em signos, transforma em símbolos, transforma em alguma coisa que vai comunicar através dessa representação algo para o público, algo para as pessoas, né? Então, a imagem ela vem se constituindo historicamente como um legado de uma relação comunicacional dos homens ou das mulheres contemporâneas com todas essas questões históricas que a sociedade tem se relacionado com as representações simbólicas. Então nós podemos ver assim que lá nas cavernas os homens tinham as representações simbólicas das imagens que era muito importante para eles naquele momento, né? Os animais que eles representavam nas cavernas, e isso era importante para ele porque era do cotidiano dele. Mas, por exemplo, no Egito, outra civilização, outra forma de pensamento, outra forma de se relacionar com a imagem, há um outro tipo de representação. Na Grécia, da mesma forma, outros tipos de representação em Roma,
outra forma de olhar o mundo, de verificar as relações simbólicas e comunicacionais que se começam a se estabelecer também a partir dali. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, hoje, que a fotografia ou ela tem uma representação importante para nós, né? Como mesmo que ela seja uma documentação do cotidiano, mesmo que a fotografia seja um ato criador das pessoas que começam a não documentar somente o cotidiano, mas se expressar através da imagem fotográfica, né? Tem uma relação muito interessante e importante para o nosso mundo, porque traz uma relação de estabelecer um nível de comunicação que não é um nível de comunicação muitas vezes lógica, mas é uma comunicação estética. E essa comunicação estética, ela é mais do que simplesmente dizer algo lógico desse mundo, né? Então, os artistas, principalmente os artistas, eles vão buscar formas de se relacionar, de se comunicar com o mundo a partir das suas próprias experiências com os materiais que estão disponíveis para eles e as coisas que estão disponíveis, como os próprios problemas políticos, sociais, econômicos que estão disponíveis naquele momento e que faz com que ele se expresse de uma forma autêntica, né? A gente tem exemplos disso na própria história da arte, em que teve um momento em que haviam as iluminúrias, por exemplo, na Idade Média, em que documentava um aspecto religioso, mas que documentava um modo de vida daquelas pessoas na Idade Média, né? Posteriormente, nós temos no Renascimento outros modos de representação através da imagem, usando a perspectiva, nas técnicas de perspectiva, um modo mais racional de pensar o quadro, a composição, a geometria sendo trabalhada junto com a arte, né? Ou seja, a arte e ciência juntas para realizar representações pictóricas, representações lineares, né? E posteriormente a gente vai ter uma diversidade de outras representações que vão sair não da parede, passam a ser representada em tela e depois da tela no bidimensional ela passa a ser representada em outros tipos começa a ser representada com outros tipos de representações, tipo a própria com o desenvolvimento do marketing, com o desenvolvimento do design, né? Do design publicitário, né? Do design de interior, houveram outras necessidades, passaram a ter outras necessidades de representação de imagem. Então, o que nós queremos pensar é que essas representações de imagem, elas são tão importantes no nosso mundo porque nós convivemos no cotidiano com uma infinidade de imagens nesse cotidiano e que elas nos dão alguns propósitos ou talvez até alguns segmentos que faz com que muitas vezes a gente nem pense e adote aquela imagem, ou às vezes, e é necessário muitas vezes que a gente tenha critérios, que a gente tenha algumas referências para que a gente possa dizer, olha, essa imagem é porque eu gosto, essa imagem é porque eu não gosto. Esse pode ser numa das primeiras relações com a imagem, mas também pode ser que a imagem ela chega na sua casa, na sua relação com o mundo, porque está na moda, porque todo mundo está adotando, né? E é necessário ter alguns critérios, ter algumas relações de referência. Por isso que a gente chama que é necessário que a gente aprenda a ler a imagem, né? Aprender a ler a imagem, né? O termo leitura
a palavra leitura, ela significa que existe códigos, que existe uma sintaxe, esse código, essa sintaxe, ela tem um significado, um propósito por detrás para ser interpretado, né? E que as imagens, por elas serem não verbal, elas são expressadas através desses códigos, dessas referências de sintaxes, que vão construir sentidos, que vão construir mensagens, e não vai precisar ser falada, não vai precisar ser escrita, né? Então nós temos no mundo praticamente dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a linguagem da imagem, né? E a imagem ela se expressa através dos seus códigos próprios, né? Por exemplo, se é uma pintura, a sintaxe são as cores, as linhas, o ponto, a textura, a superfície, a forma, né, que estão contidas num ambiente bidimensional, e a partir desses elementos da sintaxe que se organizam, o artista propõe uma mensagem, propõe um diálogo não verbal com o público, né? E é interessante que a obra ela fica no tempo, e ao ficar no tempo, ela estabelece uma relação ainda de diálogo com aquelas pessoas que estão ali, né? Ela pode mudar até de ambiente, como por exemplo a escultura grega, que ela foi pensada para ser e estar dentro de um templo, e que as pessoas levavam oferenda para aquelas figuras que estavam dentro do templo, que eram representações dos deuses. Não eram, são representações dos deuses, mas que hoje muitas delas estão nos museus, né? Então elas perderam um sentido de ser sacra, e passaram a ter um sentido de exponibilidade. Elas estão sendo expostas no museu. E isso tem uma relação importante, que é a destruição da aura daquela imagem, né? Então o propósito dela foi aquele, agora o propósito dela no mundo contemporâneo é outro, né? Então estabelece, apesar de que o artista daquele período grego ter feito uma imagem de um ídolo, de um deus grego, com um propósito para ser colocado dentro de um templo, com um propósito de alguma questão religiosa, naquele caso, né, específico. Hoje ele não tem mais o mesmo propósito, mas é de apreciação, de fruição, né? Aí a gente tem dois temas, dois termos que é interessante também a gente pensar, que é a fruição e a contemplação, que estão relacionados à imagem, né? Então a fruição é aquele gostar de degustar a imagem, né? Aí ela tem um movimento que seria do público ir atrás da imagem para se satisfazer, ter prazer, ou então desprazer. E o outro movimento, que é a contemplação, que é o contrário: a imagem chega às pessoas, chega ao olhar, né? Como por exemplo, quando você vai a um museu, você vai atrás das imagens, né? Mas quando você está assistindo televisão, ou quando você está no celular, né, as imagens chegam para você. É diferente. Então tem uma contemplação que se estabelece, não é uma fruição, né? Então são dois movimentos. Aí se estabelece dois métodos de comportamento da relação com a imagem, né? E isso é interessante e importante para o nosso mundo contemporâneo, porque essas duas coisas vão estabelecer modos de se relacionar com a imagem.
quando você vai atrás da imagem, é porque você já tem um conhecimento sobre uma sintaxe, né? Você vai no museu, muitas vezes você vai no museu e se depara com uma obra, ou então numa exposição, se depara com uma obra, você faz um juízo daquela obra, você consegue ver a dimensão dela na comunicação e ver o estilo, né? Saber como se relaciona aquela imagem com o seu tempo ou com um tempo qualquer da história, né? É diferente daquela imagem que chega para você, né? Que você simplesmente fica parcial. Muitas vezes você simplesmente aceita a imagem que chega através de um comercial na televisão ou no YouTube e fica parcial. E muitas vezes, porque é sensorial, ela te agrada pelo sentido sensorial, mas você acaba não julgando a dimensão da imagem. Então nós temos a imagem da obra de arte e temos a imagem da mídia, né, que são dois tipos de imagem com propósitos diferentes e distintos. E muitas vezes elas até em dado momento podem se relacionar, né? Mas em outros momentos elas não se relacionam, né? Então, na minha aula, na minha aula do dia 28 de setembro, eu quero poder trabalhar essas questões e outras questões a mais a respeito dessa relação da imagem, da relação da imagem que nós temos com o mundo, né? Por isso o propósito de poder iniciar um esclarecimento sobre os 3 princípios da construção do olhar, né? Quais são os princípios da construção do olhar? Basicamente, eles estão em torno de três conceitos fundamentais, que seria o locus corporal, né? Que seria a pessoa, como essa pessoa se estabelece no mundo, a respeito da relação social que ele tem com o mundo, da sua forma de pensar a cultura, né? E isso é importante. Outro são as habilidades. Que habilidade você tem de perceber, né? Que pode ser até habilidades subjetivas, mas de perceber a relação, por exemplo, da forma e conteúdo, né? A forma e o conteúdo, que relação ela se estabelece dentro da sociedade, que produz um certo grau de comunicação, e em que modo o conteúdo influi na forma e em que outro modo a forma influi no conteúdo. Então são questões interessantes e importantes para a gente poder pensar, né? Mas esse pensamento seria a partir das habilidades do sujeito de pensar o mundo, né? E o outro são as estruturas do conhecimento, onde essas estruturas elas necessitam ser exercitadas, ser alimentadas, como por exemplo as questões que estão postas como na história da arte, questões que estão postas na linguagem visual, questões que estão postas no fazer, no modo do fazer artístico, né? Como é que se faz as obras, né? É necessário ter esse conhecimento. E outros, a estética, né? Os estilos artísticos e assim por diante. Então, são 3 princípios fundamentais para que a gente possa pensar como nós nos relacionamos com esse mundo da imagem. Que é esse mundo da imagem, como eu falei anteriormente, ele não é só um mundo que espontaneamente se manifesta na sociedade. Não, o mundo da imagem é um mundo fabricado, é um mundo que tem um propósito, é um mundo que se estabelece comunicação e que tem sentidos as imagens que estão sendo divulgadas, que elas estão sendo postas no mundo, né? E as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão atualmente, constantemente sendo bombardeados por uma quantidade imensa de imagens. E nós, como educadores, como os estudiosos, pesquisadores, precisamos dar esses esclarecimentos às pessoas que queiram ser esclarecidas, né, a respeito da imagem. Então, dia 28 de setembro, eu vou fazer uma aula gratuita para que a gente possa se estabelecer numa relação
com esse propósito de questionar mais, trazer mais elementos para que a gente possa pensar sobre se a história da arte é a história da sociedade, né? Qual é o propósito então da arte na sociedade, né? Como é que funciona a imagem no contexto da nossa relação com o mundo, né? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula.